já tem falado conosco, temos a certeza que Deus está neste lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, tua misericórdia, quem tem nos cercado. E somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que nós já ouvimos nessa manhã. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, já tem tocado os nossos corações e nós já temos sentido a Tua presença. Agora, Senhor, fala conosco, continua, Senhor, falando conosco de uma maneira especial. Ó Pai, falando, Senhor Jesus, ó Pai, o que o Senhor quer falar. Nós estamos prontos para ouvir, Senhor. Estamos prontos, Senhor Jesus, ó Pai querido, para receber a Tua poderosa palavra. Continua, Senhor, conosco, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, Naum, livro de Naum, profeta Naum, capítulo 3, versículo 14. Tem alguns livros na Bíblia que às vezes não é tão lido, né? Não é feita tanta leitura, e nós temos palavras maravilhosas em toda a Bíblia. E é interessante quando você pega um texto desse e começa a tirar lições especiais para a vida. Então lê, né? Às vezes nós temos o hábito de ler ali Salmos, ler o Novo Testamento, mas procure um alimento também nessa parte da Bíblia, né? Malaquias, os profetas ali, né? Naum, Obadias, Abacuque, Miqueias, Sofonias, Ageu, Jonas, tem lições muito importantes. E em Naum, capítulo 3, versículo 14, Naum 3, capítulo 3, versículo 14, diz: tira água para o cerco, reforça as suas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. Amém? Podeis sentar. Naum, irmão, aqui é uma continuação, né? Continuação do livro de Jonas, e os irmãos conhecem muito bem a história de Jonas. Os irmãos conhecem muito bem a história em que Deus fala para Jonas ir pregar em Nínive. E aí ele pega uma outra embarcação e ele vai tentar ir para Tarsis. Irmão Pedro acabou de falar aqui, para nós lembrarmos e nós voltarmos. Então agora, os irmãos conhecem bem a história. Deus envia uma situação e agora Jonas vai parar onde Deus quer que ele esteja. Nós temos que ter a nossa vida dirigida, guiada, orientada por Deus, para que Deus nos coloque onde precisa estar, no momento certo, na hora certa, para nós servirmos as pessoas certas. E é isso que Deus faz com a vida daquele que se coloca à disposição da mão de Deus. Aquele que está na mão de Deus, ele não está andando por acaso. Aquele que está na mão de Deus, ele não faz as coisas só por fazer. Aquele que está na mão de Deus, ele sabe que tem um compromisso com Deus, ele sabe que tem um propósito com Deus, e ele sabe que tudo que lhe acontece é guiado por Deus. E Jonas vai agora a Nínive e prega para que eles se arrependam, principalmente da idolatria. Esse era o pecado maior de Nínive, a idolatria. Eles estavam perdendo o seu tempo, em vez de adorar o Deus verdadeiro, eles estavam adorando outros deuses, eles não estavam fazendo a vontade do Pai. Quando Deus ele cria o homem, Deus cria e coloca no homem essa capacidade de escolha, como já foi dito aqui, e eles agora partem para um outro lado. Você tem a oportunidade de adorar a Deus, você tem a oportunidade de estar na presença de Deus, você tem a capacidade de escolha estar no lugar certo. Escolha estar em o lugar certo, o melhor lugar, mas estar na presença de Deus, é estar fazendo a vontade de Deus. E Jonas vem e prega, e ele reluta um pouco, e aí vai o grande peixe e joga ele na praia. Interessante que quando o irmão lê ali o livro de Jonas, o capítulo 1 começa falando: e veio a palavra de Deus ao profeta Jonas, e começa a contar toda a história. E se eu não me engano ali pelo 3, quando ele está na ilha, o texto inicia assim, ó: e veio a palavra de Deus a segunda vez a Jonas,
Não importa quanto Deus precisa falar, o importante é que Ele fala 1, 2, 3. O importante é que nós, como filhos deles, nós tenhamos a capacidade de ouvir Deus falar. Eu quero que Deus fale 1, fale 2, fale 3. Eu quero viver ouvindo a palavra de Deus. Eu quero ouvir, viver sentindo a presença de Deus. Eu quero ser filho de Deus. E Deus fala com Jonas agora, e Jonas vai, entende o recado agora, porque Deus já tinha falado uma vez. Você sabe quando Deus fala com você. Eu não preciso ficar aqui falando que Deus falou comigo, porque quando Ele fala eu sei que é Ele. Assim também você sabe quando Deus fala, você percebe, porque você conhece a voz desse Deus poderoso. Então o texto, capítulo 3 ali, se eu não me engano, ele fala, e veio a segunda vez. Jonas agora entende o recado, e Jonas vai a Nínive e começa a pregar a Nínive, e os irmãos conhecem a história. Nínive se arrepende, ele se arrepende, e agora está tranquilo. Eles reconciliaram com Cristo, reconciliaram, só que passa o tempo passa, e vai passar agora 120 anos, e Nínive cresce, e Nínive se desenvolve, e Nínive se acha uma cidade imbatível, e Nínive se acha que ninguém pode atacá-la, e Nínive acha que ela é poderosa. E às vezes nós estamos assim. Outrora chegamos ao pé do Senhor Jesus, pedimos misericórdia, pedimos clemência, o Senhor vem, nos abençoa, e nós somos abençoados, e nós vamos prosperando, e conforme nós prosperamos, nós vamos deixando de fazer a vontade de Deus, e Deus te faz um alerta hoje: volte, como já foi dito pelo nosso irmão Pedro, através do Espírito Santo. E às vezes nós ouvimos, fazíamos, louvávamos, cantávamos, pregávamos, líamos a Bíblia, mas passou. E o que aconteceu com Nínive? Ela, com toda a sua riqueza, com toda a sua proteção, Nínive tinha os muros de aproximadamente 33 metros, imagine, muralhas altas que impediam de o inimigo chegar. Eles estavam protegidos, e quantas vezes nós achamos que pela nossa força, pela nossa saúde, pelas nossas riquezas, pelos nossos bens, nós estamos, e ninguém pode nos tocar, que ninguém pode chegar até nós. Nínive estava desse jeito, e agora Deus manda a condenação para Nínive. Aí em Naum chega, então passado esse tempo de 120 anos, Nínive esqueceu novamente de Deus. Esqueceu. Isso é característico do ser humano. Nós esquecemos. Nós esquecemos daqueles que estiveram conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós esquecemos daqueles que nos apoiaram. Nós nos esquecemos daqueles que outrora precisavam da gente, agora não precisa mais. Esqueceram. Eles esqueceram, e Deus manda agora Naum. E não importava, mesmo que a cidade fosse edificada, fosse forte, a palavra de Deus estava dizendo: olha Nínive, olha habitantes de Nínive, se prepara, porque vai chegar momento difícil. E às vezes nós queremos vir para a igreja e queremos ouvir que nós seremos abençoados, e que nós seremos prósperos, e que ninguém vai nos segurar, e que nós vamos arrebentar, e que nós vamos vir para cima. Mas quando precisa, Deus também fala: se prepara, porque vai vir tempos difíceis. Se prepara, porque a porta vai se estreitar. Se prepara, porque algo vai acontecer. E nós precisamos estar prontos em ouvir a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus e falar: se Deus falou comigo, é porque Ele me ama. Se Deus falou comigo, eu vou me preparar. Se Deus falou comigo, eu vou orar mais. Se Deus está falando, Deus está te preparando. O culto começou falando que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então não importa a aflição que vai vir, não importa o que nós vamos passar, o importante é que nós temos a certeza que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida.
Todos os dias da nossa vida, se nós estamos vivendo o tempo de bênção, glória a Deus, agradecemos a Deus. Mas se formos passar por um momento difícil, nós precisamos continuar também glorificando a Deus, glorificando, exaltando a Deus, falando: Deus, então eu vou passar. Se for passar pela apertura, eu vou passar, mas passe comigo, Senhor. Deus manda agora a mensagem a Nínive, e Naum ele menciona aqui: tira a água para o cerco. Esse versículo, nós temos ali 4 citações de mensagem que Deus estava usando o profeta. E a primeira palavra, a primeira mensagem, tem uma vírgula aí no texto, é: tira a água para o cerco. Eu não sei o que tem cercado a sua casa, eu não sei o que tem cercado a sua família, eu não sei o que tem cercado o seu serviço, o seu trabalho, eu não sei o que tem cercado a sua vida financeira, eu não sei o que tem cercado. Talvez é uma causa na justiça, talvez é algo impossível, mas Deus fala: tira a água para o cerco. Percebam que Deus não tira o cerco, mas Deus capacita para passar pelo cerco. É isso que Deus faz. Às vezes nós estamos orando e falando para Deus: Deus tira, Deus repreende, mas Deus quer nos ensinar dentro desse processo. Isso que nós devemos entender. Então vamos passando por algo, vamos passando por situações, vamos tendo as nossas vivências, mas Deus vai nos ensinando, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos capacitando. Percebam que os irmãos de José vendem José. Deus não livra ele da cisterna, Deus não livra ele da prisão, mas Deus dá direcionamento nele em todas as horas da vida dele. Deus vai nos guiar todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos Deus estará conosco. Deus usa meios, Deus usa situações para que nós saiamos melhor de lá. Saiamos melhor de lá. É assim que acontece, é por degrau, como já foi dito aqui hoje, irmão. É por degrau, é passo a passo. Deus usa situações para nos ensinar. E vem o profeta e dá essa mensagem. A primeira: prepara ou tira a água para o cerco. Ou seja, então se a situação vai vir, eu vou me preparar. Eu vou me preparar. E os irmãos sabem muito bem, que a água, quando nós falamos de água na Bíblia, nós estamos falando de palavra. Estamos falando de palavra. Quando o profeta fala: olha, tira a água para o cerco, Deus está falando com você. Olha, medite na palavra, ande na palavra, tenha ela como a luz, tenha ela como um caminho. É a palavra. Se o cerco tem chegado na sua vida, se o cerco tem chegado perto da sua família, leia a palavra, medite na palavra, ande pela palavra. O sucesso está na palavra de Deus. Tire a água aqui é a palavra, irmão. É a palavra. Quantos têm deixado de ler a palavra? Quantos têm esquecido de ler a palavra? E quando a situação aperta, corre para a Bíblia, pensando que a Bíblia é um amuleto, pensando eu vou abrir em qualquer lugar, Deus vai falar comigo. Medite na palavra, prepara, porque o cerco está aí. Então leia a palavra de Deus. Irmão, nós temos o tempo. Estamos tendo o discipulado de batismo, e nós estávamos realmente falando sobre a palavra, e eu falei esses dias que nós temos tempo para tudo, mas nós temos tempo para tudo em que nós queremos. É assim que funciona, porque se eu quisesse arrumar uma desculpa para não estar aqui hoje, eu tinha. Se todos aqui quisessem arrumar alguma desculpa para não estar aqui, tinha. Mas você falou: eu não posso faltar, eu tenho que adorar a Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso adorar esse Deus poderoso, eu vou me alimentar. Então se alimente da palavra de Deus. A palavra de Deus prepara, tira a água para o cerco, é meditar na palavra. 2 Samuel 22, 2 Samuel 22 e versículo 31. 2 Samuel 22, 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. O caminho do Senhor é perfeito, e a sua palavra é refinada. É a palavra de Deus.
não é a palavra de um especialista, não é a palavra de um professor, não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de qualquer homem, mas é a palavra de Deus. Ela é refinada. Mateus 4:3-11, Mateus 4:3-11 tem aqui o episódio. Jesus vence o inimigo através da palavra. Jesus estava ali passando, fazendo o seu jejum de 40 dias. E o inimigo agora aparece até Jesus. E ele começa a usar a palavra. Não é? Os irmãos conhecem bem o texto. E ele oferece pão. E ele oferece alimento. Mas Jesus fala assim: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra que alimenta, é a palavra que guia, é a palavra que exorta, é a palavra que fala, é a palavra que ensina, é a palavra que nos mostra qual é o caminho. Se prepare, leia a palavra, que o cerco está lá fora. Imagine agora Nínive com seus muros, com as suas muralhas lá de 33 metros de altura, mas estava sitiada. Era só questão de tempo para faltar alimento, era só questão de tempo para faltar água, era só questão de tempo para quem que precisasse sair da cidade e procurar socorro, morresse porque não conseguia sair. A cidade estava sitiada, nada entrava, nada saía. E às vezes nós falamos: Senhor, está tudo fechado, está tudo travado. Senhor, parece que as portas se fecharam, eu não consigo nada, eu não prospero, eu não sou abençoado. Prepare, tire a água para o cerco. Tire, comece a buscar, a meditar na palavra. Em Amós 8:11, se o irmão voltar um pouquinho, ó, aqui os pequenos, os profetas menores, Naum, Miqueias, aí vai ter Obadias e Amós. Amós 8:11, olha só como é importante você preparar, tirar a água, meditar na palavra, porque o profeta ele fala, Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra nos dá fome, a palavra sacia a nossa sede. Nós temos falta, nós sentimos falta. Às vezes a nossa primeira coisa que nós fazemos no dia é pegar o nosso celular e já ir direto para ver as mensagens no WhatsApp, é direto na rede social, enquanto que o nosso primeiro passo, eu acordei, eu orei, eu agradeci a Deus, eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus. Faça isso, irmão, faça o experimento. Eu vou acordar, vou ler a minha Bíblia, vou ler o texto bíblico, pode ser apenas um, mas leia, e depois você procura outra coisa. Mas é a palavra, por quê? Porque vai vir tempo em que terão fome, que terão sede, em busca da palavra de Deus, e somente a palavra de Deus alimenta. Seja alimentado pela palavra de Deus. Tira a água para o cerco. Tira a água para o cerco. Tem uma vírgula e tem uma outra orientação. Reforça as tuas fortalezas. Ou seja, a cidade já era fortalecida, os muros altos. Mas Deus fala: olha, reforça. Irmão, mas eu já leio a Bíblia. Irmão, mas eu já oro. Irmão, mas eu sei a Bíblia, já li a Bíblia já 300 vezes. Eu sei versículo de cor. Ah, irmão, mas eu oro, eu vou no monte, eu faço jejum, eu faço consagração. Deus fala: reforça. Reforça. A cidade já era protegida. Quando se fala em fortaleza, se fala de vigilância. E quando eu falo de vigilância, a gente lembra do quê? De vigiar. Quantos crentes acham que são crentes? Não, estou crente, estou poderoso, eu estou aqui na igreja há 30, 40, 50 anos, o inimigo não chega perto. Vigia, reforça as fortalezas, vigia, tome cuidado com quem tu anda, tome cuidado com o que tu vê, tome cuidado com o que tu fala, vigia, porque o cerco está armado, vigia.
Nós temos que tomar cuidado. O cerco vai se aproximando, o cerco vai apertando cada vez mais. Então reforça a oração, reforça a consagração, reforça os hinos, vai cantando o hino, vai louvando a Deus, vai reforçando a consagração, vai chegando perto de Deus. Vigia, vigia. Muitos acham que já são os bonzão do Evangelho. Muitos acham que estão por cima. Basta um tropeço e tudo aquilo se acaba. Tempo de igreja não salva ninguém. Títulos não salvam ninguém. Não importa se é pastor, se é evangelista, não importa se é presbítero, não importa se é diácono. O inimigo não respeita isso. Reforça, se prepara, vigia. Vigia. Ah, irmão, estava aí, eu tropecei. Vigia para não cair. Quando você reforça na palavra, você já está resguardando aqui a sua fortaleza. Então reforça a leitura da Bíblia. Não perca culto, irmão. Nós não podemos deixar de congregar. Nós falamos aqui no culto de ensino. O escritor, ele descreve: não deixamos de congregar como é de costume de muitos. Nós não podemos deixar de vir à igreja. Saia dessa conversa que fala que eu sou igreja, a igreja sou eu. Nós somos o corpo de Cristo. Você precisa congregar, você precisa ser alimentado, você precisa sim estar congregando. Não falte ao culto. Não deixe de participar de Santa Ceia. Tudo isso são quesitos para você estar reforçando. Faz parte da vigilância. Porque se você não vem num culto hoje, no domingo que vem também você não vai vir, no outro também não vai vir. Aí vai chegar a ceia, aí você vai falar: eu não vou vir. Aí vira um mês, no outro mês eu não venho, no outro também não, no outro também não. Eu fico fraco, eu vou me esfriando e fico facinho para cair. Vigia, vigia. Se não der para você vir no culto de Santa Ceia, nós servimos a Santa Ceia, servimos na terça-feira, sequência, subsequente. Então se não deu para você vir, lógico, nós temos os nossos afazeres, nós temos muita coisa para fazer. Às vezes acontece um imprevisto, mas coloque como prioridade estar na presença de Deus. Coloque como prioridade estar na casa de Deus. Nós vemos que Samuel estava sempre, ele cresceu e ele estava na presença de Deus. Nós vemos que Josué estava ouvindo, ele cresceu, mas ele estava olhando os passos de Moisés. E quando precisou de alguém para substituir Moisés, porque é assim, a vida é assim, nós não somos eternos não. Vai ter alguém para substituir a gente. Vai ter alguém para substituir. Deus precisava de um substituto. E Deus lembrou de Josué, que estava na casa dele. Ele estava lá adorando, aprendendo, ouvindo. Viu como Deus faz? Porque Deus usa aquele que está disposto a servir. Então vigia. Reforça. O que é reforçar? Reforçar uma coisa que já está protegido, forçado. Reforça. É igual o revestimento lá de Efésios 6. Você já está vestido, mas você precisa de um revestimento. E é esse revestimento que Deus te dá hoje. Deus te dá ousadia, Deus te dá força, Deus te dá coragem, Deus te dá ânimo, Deus te dá capacidade para vencer as lutas. É isso que Deus. Então reforça, irmão, reforça. Tira a água para o cerco, reforça as suas fortalezas. E a outra, aí tem outra vírgula, e fala que entra no lodo. Entra no lodo. Entrar no lodo não é fácil. Quando ele fala aqui de entrar no lodo e pisar o barro, Deus fala para o povo descer. Olha que Deus estava dando aqui a condição de livramento. Tira água, reforça as fortalezas, entra no lodo e pisa o barro. Deus estava falando aqui de humildade. E humildade aqui não é eu colocar uma camisa velha e fingir que tem humildade. Humildade aqui não é eu falar errado.
Humildade aqui não é eu querer mostrar uma coisa que eu não sou. Humildade aqui é você realmente se dobrar e colocar aos pés do Senhor Jesus. Deus estava falando ao povo: desce, desce, povo. Irmão, tome muito cuidado com como eu posso, eu que mando, eu que falo, ninguém manda em mim. Cuidado, Deus quer humildade. Eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu penso desse jeito, vai ser do meu jeito, e esquece que nós somos barro na mão do Senhor, esquece que nós somos vaso na mão do Senhor, e o Senhor faz o que Ele quer, faz o que Ele quer. Quantos reis, irmão, foram levantados por Deus, só que deixaram a soberba invadir o coração, deixaram a soberba, fez com que o ego crescesse, e Deus fala: olha, desce, desce, desce. Não é fácil descer, mas quando nós descemos, como Jeremias disse lá, né, o profeta, ele vai falar: desci a casa do oleiro. Sabe o que é isso? É reconhecer que Deus é soberano na sua vida, é reconhecer que Deus tudo pode, é reconhecer que Deus tudo faz, é reconhecer que Deus está te guiando. E quando nós falamos: Deus guia, Deus orienta-me, Deus eu sou pobre, Deus eu sou fraco, Deus eu sou miserável, você vai estar reconhecendo que Deus, Ele é soberano na sua vida. Você está descendo, está descendo. Muitos não gostam e não querem descer. Ah, mas eu vou ser humilhado. Irmão, tem momento em que nós precisamos dar um passinho para trás. Às vezes o orgulho faz com que às vezes um casamento entre em ruína. Às vezes um orgulho faz com que as pessoas entrem em dívidas, quando no momento era um momento de recuar. Então você precisa ser esperto. Há momento em que é momento de: opa, eu vou esperar. E aquele que espera no Senhor, ele sabe que Deus está preparando algo muito especial ali na frente. Ele sabe que Deus está preparando algo grande. Então, se eu estou no momento de aguardar, eu vou aguardar em Deus. Se Deus falou que é para eu parar e esperar, eu vou esperar, porque eu tenho a certeza que Deus está provendo algo para mim. Provendo algo para mim. Então, entra no lodo. Sofonias, aí agora um pouquinho para frente, olha quanto texto e profetas diferentes. Sofonias 2,15, lembra de Nínive? Olha que Nínive se achava, qual era a posição de Nínive? De Sofonias 2,15, olha como que Nínive era vista. Esta é a cidade alegre e descuidada. Lembra que eu falei para vigiar? Talvez você está assim, descuidado. Nínive, segura nos seus montes, nas suas muralhas, estava lá, despreocupada, descuidada, que dizia em seu coração: eu sou. Olha, o orgulho: eu sou. Ninguém pode comigo, ninguém mexe comigo. Eu sou o bom, eu sou um bambambam, eu sou o poderoso. Nínive se alegrava em dizer isso: eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais. Olha só onde estava o orgulho. Tem um texto bíblico que fala que o orgulho procede à ruína. Procede à ruína. E às vezes o inimigo vem e vai semeando o orgulho. Mas você prega melhor que fulano, mas você canta melhor que fulano, mas você toca melhor que fulano, mas você tem a vozinha mais bonita que fulano. Deus, Ele não quer. Deus quer que nós sejamos humildes. Se eu louvo é para a glória de Deus, se eu canto é para a glória de Deus, se eu prego é para a glória de Deus, se eu vivo é para a glória de Deus. E ainda o texto bíblico fala: se eu morrer é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Não sou eu não
não é você não, mas sim é a glória de Deus, é a graça, a misericórdia dele, que Deus olhou para nós, nos viu algo, viu um potencial e nos deu. Não é nós não. Muitos se enganam e olha Nínive se achando poderosa, olha que ela virou pousada de animais. A história conta aqui que veio uma inundação, aconteceu uma inundação e destruiu a cidade. Destruiu. Onde estavam? Para que serviram? Para que serviram os muros? Para que serviram toda a pompa? Para que serviu toda a arrogância? Para que serviu toda a prepotência? Nós devemos estar debaixo da potente mão do Senhor. Quando nós vemos esse texto, nós lembramos que nós somos pó, nós somos pó. Nós temos um texto que é bastante conhecido, que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Quando nós lemos aqui, interpretamos isso, nós falamos: Deus, eu sou pó. Deus, eu sou miserável, mas tenha misericórdia de mim, Deus. Tenha misericórdia de mim, Deus. Olha as minhas necessidades, Deus. E Deus, Ele vai olhando e vai vendo e vai nos abençoando. Lembrar que nós somos pó. Lembrar que nós somos barro, irmão. Lembrar que nós somos barro. E Deus é especialista em trabalhar com barro. Deus foi lá, pegou você. Eu não sei qual tipo de barro é você, mas especialistas falam que tem por volta de 400 tipos de barro. Deus pegou lá, você, do seu jeitinho, do jeito que você é. E Deus pegou, levou para a olaria. O oleiro foi lá, levou para a olaria. Eu já preguei sobre isso aqui. Colocou na prateleira, falou: espera aí, vaso, espera aí, barro. E às vezes a gente está lá, querendo resolver as coisas apressadamente. Mas esquecemos que às vezes nós estamos na prateleira de Deus. Deus está dando descanso para nós. Deus está nos dando um tempo para nós esperarmos. Deus está falando: fica aí, filho. Fica aí, barro. Fica aí, pó. Aí chega uma obra para o oleiro fazer. O oleiro olha a prateleira e fala: eu acho que eu vou usar aquele ali. E Deus vai lá, pega você. Talvez ninguém deu nada, ninguém deu valor. Deus olhou e falou: é ele que é a peça-chave para esse propósito. É esse que é a chave, esse que é o barro certo para essa situação. Aí Deus vai lá, pega e começa a moldar. Pegou lá. Aí vai para a mão do oleiro. E como eu disse, Deus é especialista. Então às vezes vai apertar. Vai apertar. Às vezes vai esticar. Lembra que o barro foi pego lá no rio, lá no barranco. E às vezes também um pedacinho de raiz. Uma raiz que te impede de adorar de verdade. Às vezes vem um pedacinho de pedra que precisa ser tirado para você ser um verdadeiro adorador. E Deus vai moldando, e Deus vai tirando. Tira esse pedaço de terra, tira esse pedaço de pedra, tira esse pedaço de raiz. E Deus vai limpando, e Deus vai trabalhando. E às vezes nós nos sentimos assim, trabalhados e moldados por Deus. Mas é melhor nós estarmos na mão de Deus do que estarmos lá no mundo, jogado no lamaçal do pecado, do erro. É melhor estar na mão de Deus. É melhor estar na mão de Deus. É melhor Deus apertando, mas nós ali na mão dEle. É melhor Deus esticando, mas é melhor na mão dEle. É melhor passar por tribulação, mas está na mão dEle. Eu já preguei aqui também que toda aprovação tem começo, tem meio e tem fim. Deus vai tirando. E Deus leva, molda o barro. Molda, agora não é barro, já é um vaso. Vai para o fogo. Às vezes você fala: Deus, eu acabei de sair de uma tribulação, agora apareceu outra. Calma, vaso. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Talvez falou: olha, irmão, eu comecei na igreja, me falaram que ia melhorar, mas eu comecei na igreja, parece que piorou. Calma, é assim mesmo. É Deus tirando o que precisa ser tirado. É Deus moldando, é Deus fazendo. Então Deus é especialista. Então quando o texto diz: entra no lodo, não entra. Se for preciso, entra.
Eu vou entrar, porque a própria palavra de Deus diz que onde eu estiver, o Senhor está comigo. Se for preciso descer, desça, mas desça e tenha certeza que Deus está lá também, lá embaixo. O salmista ele diz: olha, se eu subir aos céus, eu sei que lá o Senhor está. Se eu descer nas profundezas, eu também que o Senhor lá está. Desça, pise, entra no lodo, pisa o barro, que já está falando de trabalho. Trabalho é trabalhoso. Deus ele faz esse trabalho. Ele lembra, ele é especialista em trabalhar com barro. João 9,6 conta-lhe a história de um homem cego. E Jesus chega, e você sabe, onde Jesus chega o milagre acontece. Você sabe que onde Jesus chega o impossível passa a ser possível. E Jesus, interessante que quando você lê ali os evangelhos sinóticos, né? Você lê ali os evangelhos que contam a história de Jesus, você vê Jesus trabalhando de forma diferente. Mas você vê Jesus curando, você vê Jesus transformando, vê Jesus dando libertação àquele que estava cativo. Jesus sabe qual a maneira de trabalhar comigo. E talvez a forma que Jesus trabalha comigo não é a mesma forma que Ele vai trabalhar com você. Mas o importante é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Teve cego que Jesus falou: olha, perdoados estão os seus pecados, vai. Teve cego que Jesus falou: olha, o que queres que eu te faça? E para esse cego Jesus pega, cospe no chão, faz um lodinho. Deus está usando o barro, viu? Ah, mas ninguém olhou para mim, ninguém liga para mim, ninguém me vê. Jesus pega esse barro que ninguém dava importância, talvez todo mundo pisava, ninguém dava nada, coloca nos olhos do cego e fala: vai. Viu como Jesus sabe trabalhar com barro? Deus sabe trabalhar com lodo. E antes estávamos nós lá no lodo do mundo, no lamaçal do pecado, mas Deus deu a vida dele para nos tirar desse lodo, para nos lavar com teu sangue poderoso, para nos fazermos nova criatura. E você está aqui lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ah, irmão, mas eu tenho uma manchinha. Irmão, mas ainda até o meu joelho está cheio de lodo. Ah, irmão, mas até a minha cintura ainda tem lodo. Irmão, eu estou com lodo no pescoço. Não há lodo, sujeira que o sangue de Jesus não lava. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Outrora sujo pelo pecado, mas agora redimido pelo sangue de Jesus. Lavados. Jesus é especialista. Então, irmão, tenha a humildade. Se for preciso descer, se for preciso parar, se for preciso voltar atrás em alguma situação, não deixe que o orgulho atrapalhe sua vida, não. Não deixe. Volte, pense, para, tira a água para o cerco, reforça as fortalezas, entra no lodo. E agora, para terminar, pega a forma para os tijolos. Orientação que estava aqui o profeta dando. Pega a forma para fazer os tijolos. Às vezes nós queremos fazer tudo com pressa. Às vezes nós queremos fazer as coisas no nosso tempo. Às vezes nós falamos: Deus, há quanto tempo eu precisarei orar para isso? Deus, eu estou orando e o Senhor não responde. Porque queremos no nosso tempo. E o tempo, nosso tempo, não é o tempo de Deus. E nós precisamos entender isso. Então quando ele fala, pega a forma para fazer os tijolos, Deus ele quer que nós preparemos algo. Como eu disse, Deus não livrou José de toda aquela perseguição, de toda aquela provação. Nessa situação, Deus não livrou o povo de passar, porque é consequência. Mas Deus estava dando o livramento. Deus estava dando ideias. Deus estava dando sugestões para que o povo, para aquele que fosse esperto, pegasse e ficasse livre.
livre de passar pelo mal, passar pelo dia mal. Deus ele fala então, pega a forma para os tijolos. E quando Deus está falando isso, Deus ele quer que nós façamos ou que nós preparemos algo. O que você pode fazer para Deus? O que você pode fazer? Eu não sei qual é a forma do tijolo que Deus colocou na sua mão. Eu não sei se é aquele tijolo arredondadinho, bonitinho, que fica no canto da churrasqueira. Eu não sei se é aquele outro tijolo maior, compridinho. Eu não sei se é um tijolo baiano de 8 furos, 6 furos, 9 furos. Eu não sei. Mas Deus sabe qual é a obra que você precisa fazer. E Deus ele vai nos moldar. Se for de um formatinho específico, Deus vai me fazer desse formatinho específico. Porque na hora certa, no momento certo, eu vou me encaixar no lugar certo. Eu vou fazer a vontade de Deus no lugar certo, na hora certa. Viu como Deus faz cada um de um jeito? E às vezes nós falamos, Deus, eu queria pregar como fulano, eu queria cantar como ciclano. Você pode olhar, ver Deus sim naquela pessoa, mas Deus vai te usar do jeito que você é. Você é exclusivo, você é uma ferramenta, você é um tijolo especial de Deus. Tijolo, vai lá, prepara os tijolos. Então o que você tem para fazer? Quando fala então de tijolos, Ele quer que nós preparemos algo. E aqui, irmão, Deus age, nós temos que lembrar que Deus age no impossível. 2 Reis 4, 2 e 6, nós lemos no domingo passado, quando eu falei dessa mulher. 2 Reis 4, 2 e 6. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quando eu falo que quando Deus, Ele falou para o profeta falar ao povo, pega a forma para tijolos, é justamente isso daqui. 2 Reis 4, do 2 ao 6, diz assim, Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens. Viu? Deus quer trabalhar com aquilo que você tem. Ah, mas eu vou. Quando Deus me der, quando Deus me dá, quando eu ficar firme na igreja, eu faço. Irmão, Deus já nos deu. Deus já nos deu. Já está na sua mão. O que é para você fazer já está na sua mão, basta você fazer. Porque se fosse assim, você não teria nem nascido, irmão. Você não teria nem nascido para descobrir o que você vai fazer. Mas quando você foi gerado, Deus já sabia como seria você. Deus já sabia qual era o seu propósito. Deus já sabia qual era o seu temperamento. E você pode falar, mas eu sou ruim, eu sou bravo, eu sou tinhoso, eu sou não sei o que. É desse jeitinho mesmo, Deus já tinha sonhado com você. E for preciso Deus transformar, Deus transforma e faz você um vaso, porque Ele é Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu não serviria para ser da igreja, não. Quem somos nós? Pode o barro falar ao oleiro. Imagine isso. O barro olhando para o oleiro e falando para o oleiro, eu quero ser um vaso com a boca larga. E o oleiro, tá bom, vaso. Moldar, trabalhar, não é assim que funciona. Deus ele nos molda do jeito que Ele quer. Deus ele molda do jeito que Ele quer, para um propósito específico. Então você vai vivendo e Deus vai dirigindo a sua vida, e Deus vai ensinando, para que um dia você reconheça ou utilize essa passagem que você passou, para que seja bênção na vida dos outros. Às vezes passamos por situações e nós falamos, Deus, por que eu estou passando isso? Lá na frente você vai lembrar de tudo isso que você passou, e você vai poder falar para outras pessoas, olha, eu passei assim, eu era assim, mas Deus estava comigo, Deus direcionou tudo, Deus foi abençoando, Deus foi guiando. O oleiro fala, fica quieto, barro, deixa que eu sei fazer. E Deus molda, e Deus vai fazendo.
pega a forma para os tijolos. Deus é o Deus impossível, como nós estávamos falando. 2 Reis 4, 2 e 6, o 3, diz: então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Ou seja, Deus estava falando para o profeta: profeta, fala para essa mulher, o que é para ela fazer, ela que faça. A igreja, a Bíblia, a oração que é feita, não é uma varinha de condão que se resolve todas as coisas. Eliseu estava falando: olha, fala para ela ir pedir emprestado. Aí ela vai e sai, pega o filho e vai pedindo: oi, tudo bom? Me vê um vaso emprestado? Aí ela arruma. Outro: me vê um vaso emprestado? Arruma. Outro, ela arruma uma série de vasos. E olha só, o que era para ela fazer, ela fez. E qual que era o impossível? Brotar o azeite. Aquilo que é para você fazer, faça. Faça com dedicação, faça com cuidado, faça com habilidade, faça. E você vai ver que o impossível Deus começará a fazer na sua vida, quando você começar a fazer a sua parte. Está cheio de gente assim, culpando Deus. Aí vem, a igreja ora, não acontece, sai falando, aquela igreja não adianta, a oração daquele irmão é fraco, a oração daquela igreja é fraca. Não é assim que funciona. O que é para você fazer, é para você fazer. Ela foi pedir os vasos. Olha como Deus é o Deus do impossível. E aí agora vem, o profeta começa a orar, e o profeta começa agora a jogar o azeite, e enche um, enche dois, enche três, enche quatro, e vai enchendo, e Deus vai prosperando. Olha o que Deus vai fazer. Deus é Deus do impossível. Porque era o impossível, ela não conseguia, mas Deus pode, Deus faz, Deus pode fazer todas as coisas. Aí acabaram os vasos. Percebam que acabam os vasos. O irmão lê até o versículo 6. Acaba o vaso, não acaba o azeite. Porque a provisão de Deus não acaba, a resposta de Deus não acaba. Se ela tivesse conseguido mais uns 300 vasos, mais 1000 vasos, teria azeite para os 300, para os 1000, teria azeite para toda a sua vida. Se você pede a Deus algo, faça a sua parte e creia que Ele fará o impossível. Acabaram-se os vasos e aí o azeite acaba. Percebam que acabou o que o homem podia fazer, mas não acabou o que Deus podia fazer. E aí o profeta vai, vende agora tudo isso daí, vende, paga as suas dívidas e deu o azeite, porque ele falou assim: ó, vivei do resto. Vivei do resto. Deus quer. Deus, Ele está nos ensinando a fazer a forma. Quando Deus então Ele menciona, vai, pega a forma para os tijolos, Deus está querendo que nós preparemos algo. Talvez é um sonho, talvez é um projeto que você pensou, fala: não vou mais me preocupar com isso. Isso eu não vou realizar, isso eu não vou conseguir. Esse sonho, talvez eu estou ficando velho. Talvez você falou: Deus, eu vou ficar velho e não vou conseguir ter o meu sonho realizado. Deus fala: olha, prepara o tijolo. Prepara o tijolo. Prepara o tijolo, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus está te ensinando a fazer a forma. Deus está ensinando você a fazer a forma. Deus, Ele está ensinando você a construir algo especial. Aí, irmão, nós temos a forma pronta. Tem o processo aqui também, viu? Foi lá, pisou o barro, veio, fez a forma. E agora o que Ele vai fazer? Então, estamos com a forma pronta. Deus vem e nos dá a provisão para que a gente conclua aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente projetou. Então, quando nós temos a forma, Deus tem produção para nós. Deus tem produção para você, irmão. Deus tem produção para a sua vida. Você não está vindo na igreja só por vir, não. Uma vez uma pessoa falou para mim: olha, Enoque, eu gosto de ir lá na igreja, eu curto a bandinha. Falou para mim: eu curto a bandinha. Bom,
mas nós não estamos aqui para ouvir bandinha, não. Nós estamos aqui para ser vaso, ser cheio da palavra de Deus. Ou seja, se Deus te deu a forma, Deus quer agora a produção. E qual que é a produção? O que você pode fazer para o reino de Deus? Deus já te deu a forma na mão. É hora de produzir. Quando Deus tem a produção, Ele quer resultado. Veja que é uma sequência. Você foi e fez a forma, agora tem a forma. Deus te dá provisão para fazer. Agora que você tem condição para fazer, Deus quer a produção. Jesus está começando, né? Jesus está começando o ano e o meu objetivo é alcançar uma vida. Eu vou falar de Jesus e o meu objetivo é que uma pessoa aceite Jesus esse ano. É produção. Aí eu vou orar por tal pessoa lá no meu serviço, na minha empresa. É produção. Ah, irmão, eu vou fazer um jejum, uma consagração. É produção. Ah, irmão, eu vou na igreja, vou dar uma limpada no dia que for, né? A irmã da limpeza, vou limpar os vidros, vou tirar a teia de aranha. É produção. É produção. Irmão, eu vou ofertar na igreja. É produção. Irmão, eu vou fazer algo para a igreja. É produção. Deus quer produção. E aqui nós temos outra coisa. Quando Deus Ele manda fazer tijolos, o tijolos é uma prévia de uma grande construção que Deus vai fazer na sua vida. Todo tijolo. Nós temos aqui o nosso templo, bonito. Mas as paredes, elas foram formadas por um conjunto de tijolos que um dia foram produzidos. E talvez alguém olhava e falava, olha, é só um tijolo. Mas olha só o que virou. Olha o trabalho. Então quando Deus manda você fazer tijolos, é que Deus vai fazer. Deus é uma prévia dessa construção que Deus vai fazer na sua vida. E essa construção pode ser um sonho, essa construção pode ser um projeto, essa construção pode ser algo espiritual, essa construção pode ser algo material, essa construção pode ser algo que você pede. Deus vai fazer isso se concretizar na sua vida. Deus vai fazer isso se concretizar. Então vai, pega, faz tijolo. Irmão, Deus vê lá na frente. Enquanto hoje você vê apenas um tijolo, Deus já vê a construção toda pronta. Deus já vê a construção toda pronta. Os irmãos que trabalham com construção sabem muito bem isso. O engenheiro, o arquiteto vai e desenha. E quando chega no local, tem lá às vezes só um terreno vazio, mas ele já está vendo o resultado. É assim Deus, o engenheiro da nossa vida, o arquiteto da criação, Ele olhou para você, barro, e viu o que poderia ser formado. Você é especial para Deus, irmão. Você é especial para Deus. Então Deus vê lá na frente. Enquanto nós vemos só o tijolo, Deus está vendo a obra pronta. E eu não sei qual é a obra, mas Deus sabe. Você sabe. Você sabe. Deus, a minha construção é isso. Deus, a minha construção é um sonho com isso. Deus, a minha construção é toda a minha família servindo e adorando a Deus. Você está vendo tijolo, talvez você fala, olha, mas parece que não está indo, olha, parece que não está dando certo, mas Deus está vendo já a construção pronta. Uma vez eu falei aqui também, nós não vermos o trabalhar, nós não observarmos, percebermos, não quer dizer que não esteja acontecendo nada. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Estamos lá dormindo, confiando em Deus, e Deus vai trabalhando por nós, e Deus vai edificando a nossa construção, e Deus vai juntando os tijolos, e Deus vai colocando o que precisa ser colocado. Saiba disso, tenha fé nisso. Deus vê lá na frente, irmão, saiba disso. A nossa visão é curta, irmão. Para aqueles que usam óculos é pior ainda. É curta, mas Deus vê lá na frente. Deus vê lá na frente, irmão. Deus vê lá na frente. Tenha certeza, prepara os tijolos, irmãos.
prepara, porque tem algo grande, prepara, pois Deus tem algo grande para ser construído na minha vida, na sua vida. Deus tem algo grande para ser construído na sua família. Deus tem algo grande para ser construído na igreja. Deus tem algo grande para ser construído no seu ministério. Prepara os tijolos. Prepara. Como foi dito aqui na mensagem anterior ali, ministrada pelo irmão Pedro, direcionada pelo Espírito Santo, o irmão Pedro falou: não pare. Não pare. Não pare. Lembra que você está construindo tijolos para a sua construção. Continua. Deus, Ele vai te ensinar. Deus, Ele vai te capacitar. Não pare. O juízo veio para o povo de Nínive. A consequência veio para o povo de Nínive por causa da desobediência. Mas Deus tinha dado o recado. Eu não sei qual situação que você vai passar ou que passará este ano, mas não esqueça da palavra de Deus. Tira a água para o cerco. Medite. Irmão, mas eu não consigo. Começa aos poucos, irmão. Começa com um só. Não, eu vou ler um versículo só. Lê, começa. Aí você vai ver que vai te dar sede. E se só se alimenta aquele que tem fome. Fome. E a nossa fome deve ser de palavra. Sede de água da palavra do nosso Senhor Jesus. Não esqueça de reforçar as fortalezas. Reforce, vigie. Vigie, mas vigie com força, como diz o povo. Vigie de verdade, para não cair, para não tropeçar, porque o inimigo não brinca de inimigo. Às vezes nós, como crentes, brincamos de crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Então vigie, entra no lodo, pisa o barro, faça a sua parte e prepara os tijolos, porque Deus vai dar o livramento. Amém? Se coloca em pé, irmão. Eu não sei qual forma você tem na sua mão. Eu não sei qual sonho você tem na sua mão. Mas eu sei que nós servimos um Deus poderoso, que é capaz de realizar todos os sonhos. Eu sei que tem um Deus todo poderoso. Como o Jó falou, eu sei que Deus tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Talvez é esse sonho que você tem no seu coração. Talvez é esse sonho, é esse projeto. Talvez é algo especial que você tem. Deus quer fazer isso, essa forma, gerar tijolos, e os tijolos gerarem uma construção. Construção que edificará agora, não apenas a sua vida, mas edificará a sua casa, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão, os seus vizinhos, os seus amigos. Se prepare. Saiba que talvez vai chegar momentos difíceis, mas tenha certeza que Deus estará contigo todos os dias, porque o próprio Jesus falou conosco: eu irei ao Pai, vou enviar o Consolador. E a certeza que nós temos é que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Até a consumação do século. Tem um texto em Abacuque, ele fala ainda, que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17, tinha marcado ele aqui, mas vamos ler. Abacuque 3, 17 e 18 diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia nós nos alegraremos no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Mesmo que seja difícil, mesmo que esteja passando por momento, mesmo que esteja passando por situações difíceis, saiba que Deus,
é a sua fortaleza. Saiba que Deus é o teu escudo. Saiba que Deus é o teu protetor. Saiba que Deus é o teu ajudador. E agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Eu queria chamar você à frente, você que quer, que passa por esse processo